Mudanças em semáforos e problemas com sinalização dificultam o dia a dia dos motoristas e pedestres em Ribeirão. Situação que tem causado acidentes em vias movimentadas da cidade. O cruzamento das ruas Dr. Demétrio Chaguri e Jarbas Martins Viana, no bairro Quintino Face 2, em Ribeirão, está um perigo. O semáforo que tinha na esquina e servia de orientação para os motoristas que subiam as Jarbas foi retirado e instalado mais à frente, no sentido contrário para os condutores que descem a via. E o equipamento ficou muito para trás da esquina, o que atrapalha a visibilidade dos veículos. Mudança que confundiu todo mundo. A gente tem que prestar bem atenção, porque senão bate ou passa direto, porque daí você vai parar lá na frente, ó, e fica para trás do semáforo. Às vezes fica para trás, então você tem que parar bem antes para não atrapalhar lá. E às vezes a pessoa vai reto e nem vê o semáforo. Nem vê o semáforo também. Também é. Fica meio confuso, esse semáforo aqui tá confuso. Tá uma verdadeira anarquia essa bagunça aí, ó. Ninguém sabe quem vira, quem vai, quem não volta. Tá ruim, viu? Tá difícil. O ônibus vira da avenida, quase mata a gente aqui. Você não dá ré, você é atropelado por causa do ônibus. Esse dia eu tava com meus 2 filhos aqui no carro aqui. O ônibus virou com tudo, você não dá ré e pega a gente aqui. O filho da Célia sofreu um acidente há pouco tempo. 2 motos bateram na esquina por conta dessa alteração no semáforo. Ele fala que o sinaleiro, os vizinhos, todo mundo quem viu, fala que o sinaleiro para ele estava aberto, verde. E o de lá, você pode ver que está sem sinaleiro. Tá uma confusão por causa de tirar esse sinaleiro aí, ó. Vira e mexe, tem acidente aqui no quarteirão, vira e mexe. Então, e aí confundiu o que vinha vindo. O que vinha vindo, confundiu, quando ele viu já não dava mais tempo, né? Inclusive o outro machucou bastante. O Ricardo tem uma padaria bem no cruzamento. Uma batida entre 2 veículos atingiu o comércio dele e derrubou parte do telhado. Felizmente, ninguém se feriu e ele já foi ressarcido do prejuízo. O motorista ele confundiu o semáforo, aquele lá com esse daqui. Aí ele falou que confundiu, assustou e passou no semáforo. Aí foi aonde que causou o acidente. O que vocês pediriam aqui? Para eles voltar o semáforo que era de anos que nós tínhamos aqui, voltar normal e colocar um semáforo de pedestre, né? Colocar um semáforo de pedestre para poder voltar normal. Nós levamos o caso para um especialista avaliar. O arquiteto urbanista João Carlos Correia explica que existem regras para instalar os semáforos, como altura e distância, por exemplo. E Ribeirão demonstra que não segue como deveria. Não atende às normatizações, inclusive o Código Brasileiro de Trânsito, né? Então você tem um problema instalado, errado, e que as pessoas estão se acidentando, estão inclusive invadindo propriedades e que podem inclusive causar acidentes fatais nessas áreas todas. Isso é um perigo, isso não pode acontecer, tem que parar e a prefeitura tem, através da MOB, da RP MOB, entregar sistemas viários completos e não metade. Aqui na Avenida Caramuru é outro ponto de confusão em relação à sinalização. Por quê? Logo ali tem um semáforo. Debaixo do equipamento, uma faixa de pedestre. E mais uma para as pessoas passarem lá na esquina, na Darcy Sacarelli. O problema é que os carros que descem essa via ficam sem visibilidade completa sobre as pessoas que passam no local. Essa faixa aqui, essa faixa de retenção, eu vejo muitos carros passando e parando o carro ali no meio, né? E sem falar que pedestre também é perigoso, porque se o carro entra ali e faz a curva direita, ele não consegue identificar o pedestre na segunda faixa ali. Então fica arriscado também para o pedestre. Aqui foi um trecho que fizeram, um trecho mais novo, né? Que não tinha isso na avenida, mas realmente é um pouco confuso, porque muitas vezes o carro não para aqui na frente e atrapalha o pessoal que está subindo a rua, que tem um semáforo ali também. Então fica bem confuso, tanto aqui quanto outras situações aqui no trânsito de Ribeirão Preto, está bem complicado. Na avaliação do urbanista, tem erros na disposição dos equipamentos de segurança. A faixa está no ponto errado, a sinalização semafórica também é deficiente e os pedestres, na realidade, que devem ser a prioridade em qualquer sistema de tráfego, ele está alargado, ou seja, está perdido e se arriscando a ter um atropelamento ali pela faixa errada, mal posicionada e por falta de um semáforo exclusivo para os pedestres. Complicado e perigoso também está na Avenida Presidente Kennedy, na zona leste da cidade.
Os pedestres enfrentam dificuldades para atravessar uma via tão movimentada. O local em obras está sem sinalização eficiente, principalmente em horário de pico. E no cruzamento das avenidas 9 de Julho e Independência, região central, depois que o túnel foi construído, a sinalização toda foi modificada. Tem semáforo que abre para as pessoas atravessarem, quase que ao mesmo tempo em que fica verde para os veículos. O tempo do sinal que é muito curto. Se for para nós, tudo bem, quem é mais rápido consegue passar. Mas para os idosos, não tem condições aqui. Eu ia passando aqui na faixa e estava verde para mim. A hora que eu entro na pista, o carro veio e subiu, veio até na faixa. Quase que me pega, por pouco. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A RP Mob informou que vai vistoriar os locais citados na reportagem. No nosso núcleo de jornalismo está Rodrigo Pascoaloto, advogado. Já agradeço a sua presença aqui, Pascoaloto, mais uma vez. Existem regras, para instalar semáforos. O que deve levar em conta, o que deve ser levado em conta para a escolha desses locais? Uma ótima tarde. Boa tarde. Primeiramente, tem que se verificar a visibilidade desses semáforos. Não adianta você colocar apenas o semáforo naquele local do cruzamento sem ter a visibilidade dessa sinalização. Então, você tem que fazer no entorno daquele local as faixas corretas para verificar se tem uma distância correta de você conseguir enxergar esse semáforo. Se você não consegue enxergar esse semáforo, para que ele existe? Então, vai provocar um outro problema, que é de responsabilidade da RP Mob e da Prefeitura, solucionar esse caso. É um absurdo ter o semáforo onde foi colocado. No exemplo que nós mostramos aí na matéria, no bairro Quintino Face 2, em Ribeirão, acidentes começaram a acontecer com frequência após a mudança de um lugar aí do semáforo. Essa situação precisa ser revista pela RP Mob. Exatamente. A colocação de um semáforo requer um estudo do porquê de colocar aquele semáforo, mas a execução da colocação tem que ser acompanhada também para a própria RP Mob para que ela não seja a responsável pelos acidentes. O semáforo, ele tem que sim controlar uma situação no cruzamento para que não ocorra acidentes. Se ficar comprovado que aquela troca do semáforo, a colocação inadequada, ilegal desse semáforo da forma com que está, for dar causa ao acidente, a Prefeitura vai ser responsável por pagar a indenização de ambos os veículos que vieram a colidir. Sobre o caso da Avenida Caramuru, no endereço que nós mostramos, tem duas faixas de pedestre, uma do lado da outra, o que pode confundir tanto os pedestres quanto os motoristas. Como é que são as regras para a instalação dessas faixas, Pascoaloto? Então vamos lá, na faixa de pedestre, quando tem o semáforo, ela tem que ser respeitado tanto o pedestre quanto os condutores, porque é uma faixa de pedestre com semáforo. Mas ali, irregularmente, foi colocado também uma outra faixa de pedestre sem o semáforo. Qual que é o respeito? Então, deu dúvida ao próprio pedestre. Isso não pode acontecer, tem que ser retirado uma faixa de pedestre e tem que ser mantido a faixa de pedestre que possui o semáforo, para que não tenha dúvida ao atravessar a via se você está seguro ou não, se eu respeito ou não a sinalização do semáforo para atravessar a via. Então, tem que ser retirada a que não possui o semáforo para que mantenha a faixa de pedestre apenas com controle semafórico. Um outro ponto que chama a atenção é ali no cruzamento da 9 de julho com a Independência. Depois que o túnel foi construído, a sinalização foi modificada e ainda vem confundindo muito ali pedestres, motoristas. Lá também é necessário uma atenção do Departamento de Trânsito. Olha, eu que moro em Ribeirão Preto tenho dificuldade e já passei várias vezes por este local. Uma pessoa que vem de outra cidade teria uma enorme dificuldade porque não teria tempo hábil de você mudar de faixa e vai acabar saindo em outra avenida. Deveria ser sinalizado corretamente, colocando número nas vias e placas a mais de 200 metros para trás, informando que se você estiver na faixa 1, você irá para Presidente Vargas. Se você estiver na faixa 2, continuará na Avenida Independência. Então, há necessidade de uma sinalização muito melhor do que possui lá. E para permitir o quê? Que o condutor saiba onde ir, porque do jeito que está totalmente equivocada a sinalização no local. Advogado Rodrigo Pascoaloto, agradeço a sua presença mais uma vez com a gente aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço. Eu que agradeço, um abraço a todos.